A graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje, nosso domingo do culto da família, domingo de nós nos reunirmos em torno da palavra. Espero te encontrar bem quando você for assistir este vídeo. Que você e sua casa, sua família estejam sempre prontos a ouvir a palavra do Senhor, né, e estar diante dele. Queridos, nesses dias de pandemia, onde as igrejas, como templo, estão fechadas, né, mas nós não estamos fechados quanto igreja que somos, né? Nós podemos estar anunciando a palavra do Senhor, o evangelho que são as boas novas, podemos estar lendo a sua palavra, nós podemos estar fazendo tantas coisas em prol do reino do Senhor. Aí você pode estar falando ao seu vizinho, ao seu companheiro de trabalho, enfim. O tempo todo nós podemos estar falando desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos dá a vitória através de Cristo Jesus. A semana passada nós comemoramos a Páscoa, que é ressurreição, é vida, e a gente tem que falar um pouco sobre fé, né? Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor nos fala, àquilo que o Senhor nos diz, né? E nós falamos sobre o domingo da ressurreição semana passada, e Jesus, a pedra já rolou, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, a pedra rolou, e quando olhamos para tudo isso, Jesus já havia ensinado seus discípulos, seus apóstolos, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles estavam temerosos, estavam com medo das coisas que estavam acontecendo ali, e então eles se esconderam, fugiram, né? E a gente vê que assim que prenderam Jesus, os seus discípulos todos fugiram. Olha que coisa interessante, né? Assim que pegaram Jesus ali no Monte das Oliveiras, então todos eles sumiram espavoridos, com medo, né? Com medo de serem presos também, e eles permaneceram com este medo, né? E então o que nós temos que ter é temor ao Senhor. Não tenha medo do Senhor. Eu gostaria de falar hoje sobre a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, logo no cair da tarde daquele domingo. Como que Jesus aparece? Ele já havia dito quando encontrou as mulheres ali no cemitério onde ele foi enterrado, né? Onde ele foi sepultado. E os anjos mesmo falaram: olha, vão para Galiléia que lá vocês irão encontrá-lo. Então, eu creio que, na verdade, tem um versículo lá de João 15:16 que diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. E eu vou fazer uma inferência aqui, né? Não foi você que me encontrou, mas fui eu que te encontrei, diz o Senhor, né? É o Senhor que nos encontra, é o Senhor que nos acha. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor está entrando na sua vida. O Senhor está indo ao seu encontro. Amém? O tema da minha pregação hoje é: o Senhor vem ao nosso encontro. Aleluia. Para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida, o nosso caminhar ainda aqui nesta terra. Estamos aí em plena pandemia, muitas mortes, muita dificuldade. Mas Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, em Cristo Jesus, seremos mais que vencedores. Amém? Queridos, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do 19 ao 23. E no Evangelho de Lucas, né?
Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 19 a 23. Esta passagem que eu vou falar hoje aqui, ela só está relatada nesses dois evangelhos. Lucas 24, de 19... Lucas 24, de 36... Desculpem, viu, irmãos? De 36 a 43. E João, capítulo 20, dos versículos 19 a 23. Eu vou fazer essas breves leituras aqui, porque são textos que eles são iguais, porém em um fala uma coisinha a mais, o outro fala menos, né? Com ângulos de visões diferentes, mas falando do mesmo assunto, falando da mesma coisa, mas é só para a gente trazer um complemento a respeito da ressurreição de Cristo, né? Trazermos algo que possa nos estar falando aos nossos corações, estar nos certificando, nos trazendo fé e esperança, porque o nosso Redentor vive, Cristo vive. E por isso nós estamos contentes, estamos sabendo que o nosso Redentor vive. E através de Cristo nós temos vida e vida com abundância. Queridos, esses textos, eles nos remetem a refletir sobre vários aspectos da vida humana, da vida da qual nós temos aqui vivido nessa terra. Eu digo da vida humana porque é da vida material, da vida do dia a dia, porque a vida espiritual nos mostra algo, mas nós temos esta vida carnal, e esta vida carnal tem que ser suplantada, né, pelo homem espiritual. O homem carnal tem que ser deixado de lado, porque senão nós vamos dar lugar às coisas da carne, não do espírito. Portanto, essa passagem, esses dois relatos dessa passagem, que se encontram no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, nos capítulos 24 de Lucas e 20 de João, nos traz algumas reflexões que nós devemos estar trazendo para dentro de nós, né? Por isso nós precisamos viver verdadeiramente o Evangelho, viver verdadeiramente com Cristo, porque senão nós somos engolidos pelo homem carnal, pelas coisas deste mundo. Nós falamos que muitas vezes somos espirituais, mas quando nós estamos vendo, nós estamos dando lugar à carne, ao medo, às angústias, às coisas desta vida. Ficamos olhando para... naquela época eles estavam olhando com medo de serem aprisionados e mortos como Cristo foi. Então nós ficamos olhando para as coisas deste mundo, né? E, como eu disse, o Senhor vem ao nosso encontro. É Ele que vem ao nosso encontro. Leiamos então, vamos ler lá em Lucas 24, de 36 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui, para você ter entendimento, 2 discípulos de Jesus estavam indo a caminho de Emaús, voltando para casa depois da crucificação, estavam a caminho, né, da sua casa. Eu não vou pregar sobre o caminho, os 2 discípulos do caminho de Emaús. Um deles era Cleopas, e eles tinham tido um diálogo. Jesus havia entrado, eles tinham falado, discorrido sobre a palavra, mas estavam tristes porque eles tinham achado que já é o 3º dia, nada de acontecer, né? Então nós estávamos achando que ele vinha para destruir os romanos e não veio. Então esse é o diálogo que está aqui nesse mesmo capítulo, de 13 até 35, amém? Então, quando nós olhamos tudo isso aqui, e eles entram, e diz aqui na palavra do Senhor que eles voltam, quando eles têm entendimento, quando abrem a visão. Jesus já tinha partido da casa deles, já era tarde,
Eles voltam para ter com os discípulos que estavam lá, aquele cenáculo onde teve a última ceia, estavam ali trancafiados, fechados, portas fechadas. E eles voltam ali para dizer que eles tinham conversado com Jesus, que eles tinham visto o Mestre, né? E eles ali estavam falando sobre a ressurreição, porém os 12, né? Os 11, que na verdade Judas já não estava mais, e mais alguns discípulos estavam ali com eles ainda não tinham visto Jesus. Mas diz assim a palavra do 36 do Evangelho de Lucas 24. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Oh, glória a Deus. A paz que excede todo entendimento esteja sobre vocês aí. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Tem traduções que falam fantasma, né? Vendo um espírito. Estavam o quê? Trancafiados. Estavam trancados, né? E Jesus aparece no meio deles. Você já pensou isso? É meio assustador mesmo, não é fácil. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que vocês estão aflitos? Por que estão perturbados aí? E por que sofrem dúvidas ao vosso coração? Ou seja, o Senhor já sabia o que eles estavam pensando. Eles estavam perturbados, espavoridos, apavorados ali. O que será que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Quanta coisa, né? Naqueles dias ali, daquelas tribulações, perseguições e tudo aquilo. E eles ali trancados, Jesus entra no meio ali e ainda pergunta. Aí ele pega e fala assim: ó, vocês estão vendo as minhas mãos? Aquelas chagas que doeram, aqueles furos nas mãos e nos pés. E ele diz aqui, ó, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Pode apalpar, pode ver com o sentido de tocar, né? Apalpar e verificar. Porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, ou seja, as marcas que os cravos deixaram nos seus pés e nas suas mãos. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, eles estavam... Não tem hora que a gente fala assim, não usa aqueles pessoas... eu não acredito que isso está acontecendo, de tão bom que é, essas coisas assim, né? E estando admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Amém? Esse é o Evangelho de Lucas 24, de 36 a 43. Já no Evangelho de João, no capítulo 20, e de 19 a 23, apenas esses 4 versículos, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo, trancadas as portas, presta bem atenção nisso, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. De novo, né? Paz seja convosco. E dizendo-lhes isso, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e se os retiverdes, serão retidos. Amém, queridos? Eu quero fazer aqui um comentário sobre essa passagem.
a incredulidade do nosso coração. Muitas vezes nós vamos ver que Jesus aparece. Logo depois dessa passagem aqui, um dos discípulos não estava ali no meio deles, chamado Tomé. Tomé, também chamado de Dídimo. Tomé é avisado, depois de tudo isso que nós vamos falar aqui, que Jesus havia aparecido para eles, mas Tomé não acredita. Tomé só diz assim: eu só acredito vendo, e se eu colocar a mão nas suas chagas, né? Então, por isso que diz lá, eu sou que nem São Tomé, eu só acredito vendo, né? E Jesus já nos falou: felizes aqueles que creram, que não viram, mas creram. Ou seja, bem abençoados, bem-aventurados, né? Felizes são os que creram e não viram. Eu não toquei nas chagas do Senhor, nem você, mas nós cremos, né? Lá em Isaías 53 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá, nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ou seja, eu mereci estar lá, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, enfim, Cristo veio para salvar o mundo. Aqui nós pegamos um contexto bíblico da época, né? E olhamos nessas duas passagens, que tem uma fala que ele comeu, que ele bebeu, que outros discípulos já haviam vindo e falado para eles, e eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha sido ressurreto, que já havia vencido a morte. As mulheres já haviam falado para eles, mas eles mesmos ainda estavam ali, ainda sem lastro, sem chão, sem fundamento, porque eles achavam: Jesus morreu, agora acabou tudo, né? E o que nós vamos fazer? Mas Cristo já havia falado para eles que ele viria e ao terceiro dia, ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles não tinham uma visão espiritual para ter esse entendimento, para que eles pudessem entender que Cristo havia vencido a morte. E eles tinham caminhado com Jesus por 3 anos e meio aproximadamente, tinham participado que nem a comissão dos 70, iam lá, expulsavam demônios, curavam os enfermos, anunciavam as boas novas do Senhor, que é o Evangelho. E agora aqui eles estão com medo, aflitos, com medo dos judeus. Aqui está dizendo a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, trancada a porta, né? A porta estava trancada, queridos. Eu quero dizer para você que não existe portas que tranque o Senhor. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus. Como a gente sempre acaba recitando o versículo, né? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Deus agindo, ninguém vai impedir. Não há ferrolhos, não há cadeias, não há prisões. Nós vemos os exemplos, né? Quando os discípulos lá no capítulo 5 de Atos foram aprisionados ali, o Senhor enviou os anjos ali, colocou eles para fora, tirou eles, falou: agora vocês vão lá para o templo, vai lá e prega a palavra, insta a palavra, fala do amor. Então não tem portas de cadeias que possam barrar o Senhor. Quando Pedro, lá no capítulo 12 também de Atos, está lá na prisão, o Senhor manda o anjo lá, e são portões e portões abertos lá, os ferrolhos são rompidos. Eu quero dizer para você, como está lá em Apocalipse 3, versículo 7 em diante, diz assim: estas coisas diz ao santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Olha só que coisa mais linda. Jesus, né, Deus, o nosso Salvador, ele tem as chaves de todas as portas. Então ele abre porta onde não tem porta.
O que estava dizendo aqui tinha uma porta fechada. As portas fechadas não são barreiras para o nosso Deus, porque onde Ele quiser Ele vai estar. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, Ele passa, diz que as portas estavam trancadas, mas Ele entra lá no meio. E eles estavam o quê? Aflitos, atônitos, preocupados, porque eles tinham perdido seu mestre. E agora o que nós vamos fazer? O que você vai fazer com a porta da igreja fechada? Tem muitos aí que estão aflitos. Onde está? Eu quero dizer que nós sabemos, nós queremos as igrejas abertas, sim. Mas se elas estão fechadas, é permissão de Deus. E é para que eu e você venhamos a refletir como é importante a porta da igreja aberta. E quando ela está aberta, muitas vezes nós negligenciamos, nós não valorizamos o templo do Senhor aberto. Isso eu não estou dizendo a minha igreja, eu estou dizendo as igrejas de uma forma geral. Às vezes nós temos lá e reclamamos de tudo, mas agora o templo físico está fechado. Mas eu quero dizer que a igreja do Senhor jamais fechará, porque esta igreja é santa, imaculada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo veio para anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, o evangelho santo, a palavra santa, a palavra imaculada, a palavra que traz vida e vida com abundância. Então é um tempo de reflexão para você, não é adorar lá aquele templo que nós frequentamos, aquela cadeira que você costuma sentar, ou reclamar do calor que tá, ou do som, ou do louvor que não foi muito afinado, ou qualquer coisa assim, mas para você valorizar, porque a palavra do Senhor lá no Salmo 133 diz que Ele determina a bênção na comunhão. Hoje nós podemos cultuar a Deus como estamos cultuando, mas a palavra do Senhor no Salmo 133, versículo 1, e em breve nós estaremos juntos e poderemos cantar o hino da vitória com certeza, porque a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É tempo de nos unirmos, é tempo de, aqui a palavra diz união, comunhão. É tempo de nós nos voltarmos para a cruz, deixarmos as diferenças de lado, deixarmos o eu, o material, o homem carnal, e nos transformarmos em homens e mulheres de Deus espirituais, que possam fazer a diferença aonde nós estivermos, que nós não temeremos mal algum, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, aleluia, e eu tenho certeza disto. Então nós vemos lá que aquela porta do túmulo fechada, a pedra rolou, o Senhor abriu, não existe corpo lá, o Senhor está ressurreto. Esses homens estavam com medo, haviam esquecido daquilo, das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor havia dito, e aqui o Senhor entra no meio. Eu quero dizer para você que talvez está desistindo, o Senhor está indo ao seu encontro nesta manhã. Eu estou fazendo essa gravação numa manhã de domingo, neste dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele, porque este é o dia do Senhor, e há milagre, a paz, aquilo que tem perturbado você, esta doença que está aí perturbando a humanidade. Eu quero dizer que o dono da paz ele veio ao teu encontro, e ele pode ter achado a tua porta fechada, mas ele vai entrar no teu coração. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que ele vai entrar no meio, né, e vai falar com você. Esta palavra é uma palavra de consolo, é uma palavra rema, revelada. E diz aqui que todos ficaram atemorizados. Às vezes você pode ficar atemorizado com o que você está escutando agora, a voz do Espírito Santo de Deus. E ele fala: olha, tá vendo? Tô furado aqui, ó. Fui machucado. Fui furado. Tá vendo meus pés? E eles, achando que aquilo era um espírito, um fantasma, ficaram atemorizados, ao mesmo tempo alegres, porque viram Jesus, viram tal. Aí ele, lá em Lucas 24, ele fala: olha, vocês não fiquem assim, olha, eu vou mostrar para vocês. E ele fala assim: olha, por acaso o espírito tem pele, tem osso?
Eu quero dizer para você que não tem porta que o Senhor não entre. Ele abre portas onde não tem porta. E ele fecha portas que abriram brechas para você ficar com medo. Eu quero dizer que hoje, ao entrar no teu coração, o Senhor vai fechar muitas portas. Vai fechar a porta da desesperança, porque Ele vive. Vai fechar a porta do pecado, porque o sangue dele tem poder. Vai fechar a porta do medo, porque Ele tem a paz. Vai fechar a porta da desesperança, porque Ele é esperança e não confunde. Ele vai fechar portas da morte, porque Ele tem a cura. E pode ir fechando portas aí. Fecha mais. Qual mais a porta? A porta do desemprego. Vai pensando. Vai fechando portas que não agradam o Senhor. A porta do velho homem. A porta do homem natural que tem desejos horríveis. A porta da conivência com o pecado. Do tudo pode. Essas portas serão fechadas. Mas, em compensação, Ele vai tirar a pedra, vai abrir portas. Vai entrar no teu coração. Como Ele entrou aqui no meio. E vai abrir a porta da paz, a porta da cura. Está abrindo a porta da esperança. Está abrindo a porta da comunhão. Está abrindo a porta do emprego, está abrindo a porta da saúde, está abrindo a porta, abre porta, abre porta, abre porta, em prol da sua vida. Ele sabe todas as coisas, porque aqui ele fala, por que vocês estão perturbados? Ele não tinha nem conversado, ninguém nem tinha falado nada. Porque o Senhor sonda, esquadrinha o meu andar, o meu pensar, o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece toda, querido. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabia o pavor que aquele povo estava sentindo ali naqueles momentos difíceis ali. Oh, queridos, o Senhor veio ao nosso encontro nesse dia para dizer que Ele tem boas novas de salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra vai começando a tomar um novo aspecto quando nós nos colocamos para ouvir o Senhor. Até então eles estavam aqui totalmente, como se diz, a gente pode dizer aqui que eles estavam totalmente atônitos, espavoridos. É um fantasma, não é? Está comendo, será que é verdade? Será que não é? Mas olha só, Jesus, em breves palavras aqui, no Lucas 24, de 44 até 49, Jesus explica as Escrituras. Olha, em 6 versículos aqui, ele explica as Escrituras rapidamente. E a visão vai ser aberta. O Senhor está abrindo a porta da visão espiritual. Permita-se ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, para que seu entendimento seja aberto. Olha só o que diz a palavra. A seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, já tinha falado, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, lá em Isaías 53 fala que ele ia padecer, ia morrer, mas, né? A palavra do Senhor já vem anunciando, o Velho Testamento é a sombra do Novo, e vai ensinando a gente. Então lhes abriu, olha só, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer
e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Perdão, queridos. E é o que diz aqui, para concluir. E quem em seu nome terceiro, que ressuscitasse entre os mortos no terceiro dia. E quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de seus pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, e permanecerei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, de uma outra forma, lá em Marcos 16, de 14 em diante, fala sobre o grande comissionamento do Senhor, né? E em Mateus 28, de 18 a 20, também fala, né? Resumidamente, a gente pode dizer assim, ó, Jesus abriu o entendimento. Eu vou ler aqui em João, o 23, 22 e 23. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, uma ordem, né? Soprou como uma ordenação. Agora vocês recebem o Espírito Santo. E se algumas, aí depois eles dizem aqui, se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Depois eu vou falar sobre isso. Perdão, queridos, eu tenho uma tosse alérgica, não é gripe, não é Covid, graças a Deus, mas é uma tosse um tanto quanto alérgica e tá me pegando aqui. E aí diz aqui, ó, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. É aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? E a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, os dois discípulos lá de Emaús, as mulheres que foram ao túmulo, já haviam dito e eles não acreditaram, né? E disse-lhes, olha só, é imperativo, é ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus tinha preparado aqueles homens para o ide do Senhor, para pregar o evangelho a todos, indistintamente. Olha aqui, não está falando para pregar só para os judeus, prestem muita atenção nisso. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E aí ele dá aqui, ó, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Queridos, isso aqui chama-se grande comissionamento. Qual o objetivo daqueles apóstolos, né? E andarem com Jesus? Qual o objetivo de Jesus vir à Terra? É ensinar as boas novas, né, de Cristo. E aqui a gente vai vendo aqui, ó, o grande comissionamento também. A mesma coisa que está lá em Marcos 16, também está aqui em Mateus 28. Com algumas diferenças, mas o contexto é o mesmo. Lá está falando dos dons que eles iriam receber após a vinda do Espírito Santo, né? E Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, toda autoridade está no céu e também na terra de Jesus. Olha só, foi dada a ele. Aqui ele de novo diz, ó, é a mesma, são evangelistas diferentes, com a mesma, o id do Senhor, e tem um complemento o outro, vamos dizer assim, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, aqui, ó, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, ensinando a palavra de Deus, né? E eis que estou convosco, olha que coisa maravilhosa, linda de se ver.
E eis que estou convosco todos os dias até que se finde tudo, ou seja, até a consumação dos séculos. Esse versículo é muito importante para a nossa vida, porque muitas vezes nos sentimos como esses discípulos estavam. Como que eles estavam? Atormentados, com medo, espavoridos, estavam ali indagando. A fé tinha ido embora, e agora o que nós vamos fazer? Mas eles tinham se esquecido da promessa de Deus. Eles tinham se esquecido de todas as coisas. E aqui o Senhor está dizendo, eu estou convosco todos os dias. Eu quero dizer que você não está sozinho aí. Eu estou aqui no meu escritóriozinho aqui, mas eu não estou sozinho. Sozinho assim fisicamente, mas espiritualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui comigo. E o Espírito Santo mora dentro de mim, aleluia. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Deus é meu socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. E aqui, quando ele fala aqui nos versículos 22, ele sopra, ele dá autoridade para pregar a palavra de Deus. E aqui ele diz que se você perdoar os pecados, serão perdoados, mas se você retiver, serão retidos. Dá a impressão aqui que ele está falando assim, vocês é quem sabe quem é pecador e quem não é pecador. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando, como ele diz lá, nos grandes comissionamentos, que nem lá em Marcos, aqui diz assim, quem crer e for batizado. Quem crê aonde? Na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Não fica se trancando numa sala como aqueles discípulos, dão crédito a que Jesus Cristo ressuscitou, está à direita de Deus Pai intercedendo por mim e por você. Então quem crê e for batizado está salvo. Porém, quem não crer já está condenado. É isso que ele está falando aqui. Então ele está dando autoridade. Que autoridade? Autoridade através da palavra. Então todas as vezes que eu pregar, por isso que eu tenho que receber o Cristo ressurreto. O meu Cristo não está naquela cruz. O meu Cristo não está naquela tumba. O meu Cristo não está do lado de fora da minha sala. Ele está no meio. E ele entra e dá. E aqui pela segunda vez, no versículo 20, ele dá a paz. Ele saúda logo no início, a paz seja convosco. E aqui no versículo 20, ele de novo, e dizendo isto, lhes mostrou a mão e o lado, disse-lhe, pois, desculpa, eu falei 20 a 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, ou seja, vocês, agora com o coração tranquilo, porque eu ressuscitei, estou aqui, estou vivo, não sou só um espírito, já comi peixe, já comi o favo de mel, vocês já viram minhas mãos furadas, as minhas chagas. Jesus tinha um corpo glorificado. Aquelas chagas já não doíam mais. Aquelas chagas ele permitiu que ficasse ali, sabe para quê? Para que você e eu, nós enxergássemos o quanto amor por mim e por você. Por isso que hoje ele veio ao nosso encontro. É tempo de pregar esse amor. É tempo de dizer que Jesus Cristo entrou no teu coração. Deixa ele entrar. Que repouse a paz de Cristo sobre a sua vida. Anuncie esse evangelho de vida em todo lugar. Deus é contigo, aonde quer que tu estejas. Acalma o teu coração. Não deixe as coisas deste mundo te atormentar, inundar o teu ser. Deixe, se esvazie de você mesmo. Seja cheio de vida. E vida com abundância. A vida de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. Anuncie essas boas novas de salvação. Se você está cheio desse mundo, eu tenho certeza que você está pesado, sobrecarregado. Mas deixa o Senhor te esvaziar e te encher de vida, e vida com abundância. Jesus vive e está no meio de nós, e está conosco até a consumação
dos séculos. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Oremos. Papai querido, nós te damos graças, Senhor. Porque tu entras para nos trazer paz. Tu vem ao nosso encontro nos trazer a paz que excede todo entendimento. Por isso nós compreendemos que temos que ser aqueles que vão anunciar a tua verdade, anunciar o teu caminho, a verdade e a vida. Por isso nós te bendizemos neste dia, Senhor, que o Senhor fez. Estamos alegres, Senhor, nisso. E temos a certeza que o Senhor está conosco. Te pedimos, Senhor, por esses momentos tão difíceis que a humanidade, a nossa pátria também tem passado. Esses momentos de dores, de separação através da morte, Senhor, por causa dessa doença. Muitos hospitalizados, muitos enfermos. Mas nós cremos, Senhor, que é o Senhor que fará toda a diferença. Que é o Senhor que vai entrar no meio. Ainda que as portas estejam trancadas, o Senhor vai entrar e vai declarar a tua paz. A paz que excede todo entendimento. Que só o Senhor pode nos dar, Senhor. E nós receberemos a segunda paz, que é declarar o que o Senhor fez, que foi a cura que brotou no nosso meio, das tuas dadivosas mãos, Pai. Por isso nós te bendizemos neste dia. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa oração, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Deus seja louvado. O Senhor veio ao teu encontro. Abra a porta do teu coração para o Senhor. Jesus te ama e eu também. Um forte abraço e até mais, querendo Deus.